Então, aqui, como vocês receberam o PRO, né? Esse é o procedimento operacional de inventário, que é as informações sobre a sua formulação, o sumário, o objetivo, aplicações, vigências, definições, as responsabilidades. Aqui a gente vai passar pelas responsabilidades de cada área envolvida, as premissas, o fluxo e o processo de conclusão do inventário. Aqui o objetivo. Ele objetiva detalhar as atividades para a realização de inventário em itens classificados como estoque, na aliança de geração de energia e suas subsidiárias. A aplicação, como é dito, na aliança e suas subsidiárias, a vigência. Aqui, depois com o recebimento do documento, vocês vão poder observar que estão todas as definições dos itens tratados no PRO. As áreas de almoxarife, almoxarifado, processo de contagem, essa palavra aqui, esse termo cut-off, que eu já vou até passar aqui, porque depois a gente entra mais detalhado nele, mas é o processo de separar ou limitar as transações de entrada e saída de materiais e mercadorias, para garantir que apenas os itens existentes fisicamente no estoque até uma determinada data e hora sejam contabilizados, ou seja, aquele corte para a gente saber o que vai ser tratado ou não dentro do inventário. Estou aqui começando pelas responsabilidades, a coordenação de suprimentos. Tem a responsabilidade de realizar os agendamentos anualmente, né, junto às áreas participantes, consolidação das bases que serão utilizadas como referência, coordenar e realizar a contagem física do inventário, consolidar os resultados obtidos após o inventário e apresentar as respectivas usinas e gerências. Vou marcar aqui. Coordenação de contabilidade, ela nos auxilia disponibilizando a base de dados, né, previamente ao inventário. Ela suporta, quando necessário, retirando dúvidas das áreas participantes, em relação principalmente à classificação dos itens, né, se é uso-consumo, se é estoque, se é ativo. E tem a responsabilidade de submeter às devidas alçadas os resultados do inventário, após a apuração, né, para aprovação das alçadas. E é também quem executa os ajustes no RP, após a aprovação que foi citada aqui. É de responsabilidade das usinas realizar a contagem dos itens, manter os itens e respectivas localizações identificadas, e aí Funil já é expert nisso aí, manter as áreas organizadas para a execução dos trabalhos do inventário, Guilherme disponibilizar... levantou a mão aí. Pode falar, William. Ah, tá. Pode ir interrompendo no meio aqui ou você Claro, prefere para o final? Tá, claro. só esse primeiro tópico aí da contagem, que eu acho que não é a usina aqui que faz a contagem de inventário, né? Na verdade é. É um Não, mas, trabalho conjunto, né? pois é, mas a contagem formal é da equipe que vem, não é não? Sim, essa equipe, depois vai ser detalhado aqui, ela é formada, aqui ó, equipe de inventário, profissionais designados pela coordenação de suprimentos, usina e coordenação de contabilidade. Ou seja, você vai ver que essa responsabilidade, ela se repete tanto em suprimentos quanto na usina. É de Tá, responsabilidade de ambos. então volta lá, por favor. Na, Suprimentos. aonde? Não. Aqui, ó. Coordenar e realizar a contagem física do inventário. Realizar a contagem dos itens a serem Realizado na inventariados. usina que está lá? Realizado na É, usina? Passou é. rápido, está dando um delay Pela aqui. usina. Pela usina ou na Então, usina. é isso que eu estou dizendo, porque a contagem para fins do inventário não é realizada pela usina, né? É pela equipe de inventário. Que está aqui, ó. Mais para frente, você vai ver que vai ser detalhado aqui, ó. A equipe do inventário, ela é formada pelos profissionais designados pela coordenação de suprimentos, pela usina e coordenação de contabilidade. Mais à frente aqui, eu posso até deixar destacado esse item aqui. Tá. Então vamos seguir. Mas mais à frente, no detalhamento, você vai ver que ela
tem a designação para equipe do inventário. Tá bom. A realização da contagem, né? Essa é uma responsabilidade da equipe do inventário. Aqui, dentre mais uma das responsabilidades, é disponibilizar a equipe necessária para a execução do inventário, que é parte da equipe que vai ser formada aqui nessa equipe do inventário, e providenciar, se necessário, equipamentos e ferramentas para suporte da execução, que são balanças, empilhadeiras, ponte rolante, plataformas e escadas. Aqui a gente já entra na questão da preparação do inventário. São premissas para a preparação do inventário, que as localizações físicas dos materiais sejam legíveis, o espaço adequado para a realização das contagens, a identificação dos materiais tem que estar em bom estado para poder, né, fazer a identificação fisicamente lá, a identificação de cada item e respectivos subitens, a separação ordenada entre os diferentes materiais com etiquetas visíveis, referências de unidade do RP e no estoque físico devem ser iguais, ou seja, se no RP, eu gosto muito de dar o exemplo do óleo, né, porque já fica mais claro. Se no RP está sendo controlado como tambor, a gente tem que controlar fisicamente também como tambor, tem que sair o tambor inteiro. Se caso haja necessário de ser feito controle via litro, é ideal que seja feita a adequação do cadastro, para que os dois sejam iguais, tanto o controle no físico quanto no RP. A identificação dos lotes que não serão inventariados, mais à frente a gente vai detalhar isso aqui, mas isso é um ponto de atenção aqui, que a gente precisa ter identificado os itens que são obsoletos, itens recusados, devolvidos e material de consumo que porventura possa estar dentro do estoque. Todos os produtos referentes a notas fiscais com data anterior aos da contagem que ainda não tenham ocasionado recebimento deverão estar fisicamente separados e identificados. O mesmo ocorre para os itens que serão expedidos para devolução, conserto ou transferência. Ou seja, esses itens aqui eles não são objeto do inventário, porque eles não estão no estoque ainda. Ou já foram retirados do estoque, né? Então, isso aqui tudo tem que estar identificado dentro do estoque para que não haja uma confusão da equipe de contagem em considerar esses itens, sendo que eles já têm uma outra destinação. Aqui, a determinação do cutoff, que a gente já entrou na definição anteriormente, a usina apresentará em até um dia antes da data acordada para início do inventário a relação com as movimentações do estoque, constando as 3 últimas requisições de mercadorias emitidas antes da data de início oficial do inventário, as 3 últimas notas fiscais de entrada, compra de matéria-prima, embalagem. Vale ressaltar que se trata de quantidade física, antes da data de início oficial do inventário, as 3 primeiras notas fiscais de entrada e ou requisições de saídas emitidas após a data de término oficial do inventário. Isso aqui tem que ser feito após, né, para enviar para a contabilidade também. O material... Não sei se eu Sim. entendi bem isso aí não, viu? Você entendeu, Nelly? Entendi não. Porque 3 notas, assim, de cada produto, não entendi. Não, 3 últimas gerais. Gerais. São as movimentações, todas as movimentações em relação aos itens de estoque, elas têm que ser separadas. Ou seja, se antes, por exemplo, o inventário é na sexta, Tá. na quinta teve movimentação de estoque, teve requisição de mercadoria, teve nota fiscal de entrada de produto de estoque, entendeu? Pegar as 3 últimas. Na quinta-feira, você pegar as 3 últimas notas, as 3 últimas requisições. Se o inventário começa a sexta. Isso, caso haja. Mas são as 3 últimas. As 3 últimas. Então, isso aqui é uma definição isso aqui é a definição da contabilidade, cara. Para que depois ele já verifique se, por exemplo, se teve requisição de mercadoria, pode ser que esse item não tenha sido baixado, mas ele deveria ter sido baixado, porque já teve requisição de retirada. E se teve essas 3 últimas notas fiscais, para identificar os itens que deveriam estar dentro do estoque e não estão. Porque se você teve movimentação de conjunto ali de 10 itens ao mesmo tempo, você escolhe 3. É a nota.
Não, eu falo a requisição, por exemplo. A requisição, eu tô entendendo que é a requisição de baixa, né? Requisição de retirada do estoque. De retirada. Tá, E, você retirou 10 itens ao mesmo tempo lá. uhum. Aí seleciona 3 lá e disponibiliza? Não, os três últimos. Se Não, foram 10 itens em uma porque. requisição só, são os 10 itens. É uma requisição, concorda? Ah, de acordo. Ah, tá, por requisição, não é por produto. Isso, não é por item, não. Tanto Oi, que aqui também é por tá, nota. Por nota. Não é por item entrada, não. Por documento. tá bom. Entendeu? É, o material aplicável à contagem em poder de terceiros. Caso exista itens estocáveis, vale ressaltar que a gente aqui só trata de itens estocáveis. Tá? Ativo, tiver outra coisa assim, não entra. Em poder de terceiros, a usina informará a coordenação de suprimentos, a relação de estoque da aliança em poder de terceiros na data do inventário, a listagem com os dados dos fiéis depositários, razão social e o endereço. Isso aí, se for um Aqui, empréstimo, coisa assim, né? isso, de Ou item não, né? estocável. Tá. Se a gente emprestou um item estocável, eu emprestei 2 tambor de óleo para a usina vizinha aqui. É isso? Isso. Isso. Tá, entendi. Se tiver em posse deles, a não ser que, não, você emprestou no sentido de você baixou do seu estoque, tá lá, aí não é estoque em poder de terceiros, não, né? É, só se tiver Aí já é baixado, né? Porque às vezes não isso, teve a baixa, né? É, exatamente. tá. Aqui a gente já entra no trabalho da contabilidade, né, que é a disponibilização das bases. A coordenação de contabilidade da aliança disponibilizará para a coordenação de suprimentos em até um dia útil antes da data acordada para início do inventário, a listagem dos itens a serem inventariados, contendo os respectivos saldos e custos extraídos do RP. No período entre a disponibilização da base pela contabilidade e o término da formalização do encerramento da contagem do estoque, não será permitida a entrada física de materiais no estoque. Estes poderão ter sua entrada contábil realizada normalmente, mas fisicamente permanecerão em área de expedição fora do estoque até a finalização do inventário. Isso aqui é justamente para não cair naquele item lá de cima de novo, né? A gente não ter item lá que ainda nem entrou no estoque e o pessoal da equipe de contagem, na hora que for fazer o pente fino, não gerar uma confusão, né? A base disponibilizada pela usina. Aqui, William, você vai ver que a gente entrou em linhas bem gerais, porque a gente houve uma época em que vocês fazem esse controle por planilha, atualmente vocês fazem por Ingeman, né? Amanhã pode fazer pela RM, pode alterar. Então, considerando que a usina é quem detém as informações a respeito da localização dos itens, porque atualmente isso não é carregado no RM, né? Então, são vocês que detêm essa informação e que, caso necessite fazer alguma alteração, são vocês que fazem esse manejo aí dentro, né? Esta disponibilizará a coordenação de suprimentos em até um dia útil antes da data inicial do inventário, as informações das localizações para a preparação da execução do mesmo. Ou seja, aquele trabalho que vocês fazem, né, de envio do seu relatório, onde a gente considera somente a localização. A gente só cruza as informações para pegar a localização. Então, Tá. aqui na consolidação, de posse dos dois itens acima, que são as bases da usina e a base da contabilidade, a coordenação de suprimentos consolidará as informações preparatórias para a execução assertiva dos trabalhos. O documento consolidado será disponibilizado de forma impressa à equipe de inventário, com os quantitativos ocultados. Esta ação tem o objetivo de não tendenciar de forma negativa a contagem física e o respectivo resultado. Ou seja, a gente tem por boa prática, né, de mercado, até já foi um item levantado por auditoria, que as contagens são realizadas de forma cega, para que não tendencie, né, a equipe de inventário e que tenha um resultado mais com uma acuracidade maior ao que realmente está no estoque. Aqui, Ok. o campo quantidades. Aqui já entra na contagem, né? De posse das informações anteriores, a equipe de inventário vai a campo e
com o campo de quantidades aplicável a cada item será preenchido manualmente a caneta durante o ciclo das contagens realizadas no inventário, devendo as anotações estarem sempre legíveis e sem rasuras. Dúvidas durante o inventário a respeito da identificação, localização, forma de agrupamento ou outros itens análogos a este serão sanadas pelo responsável do estoque da usina. Ou seja, a pessoa de referência, a exemplo no caso de funil, peraí, só um minuto, pessoal. A pessoa de referência, no caso da usina de funil, seria a Neali, certo? Sim. Então, a gente conta com essa pessoa de referência para que, caso haja uma dúvida sobre a localização, forma de agrupamento, se tenham qualquer dúvida sobre os itens ali, essa pessoa é a pessoa de referência para, se caso ela não consiga sanar essa dúvida, ela já sabe também quem é o responsável da elétrica, quem é o responsável da mecânica, quem é a pessoa que ela vai correr ali para poder resolver. Então, a gente designa aqui o responsável da usina, mas sabendo que ela também não tem que saber de tudo, né? Mas ela é a ponte ali entre a equipe técnica também para poder sanar essas dúvidas. Os itens não encontrados no estoque físico durante a contagem, e mesmo após a solicitação de auxílio conforme mencionado acima, ou seja, né, mais uma vez aqui citando que não encontrou o item, a equipe de inventário ela é formada pela contabilidade, pela pessoa de suprimentos, pela pessoa da usina, né? Então, vamos supor, tem um profissional que é da área de contabilidade, que ele não tem um conhecimento técnico, né? Então, procurou lá na prateleira, não encontrou, vai, no exemplo de funil, procurar a NEALI para poder identificar esse item. Não conseguiu? Vai procurar o responsável técnico. Então, somente após toda essa apuração, envolvimento de todos esses profissionais, não encontrou o item não está lá mesmo, então ele deve ser evidenciado com o número 0 na planilha de registro de inventário. Se não foi encontrado, vai ser zerado. Mas somente após todo esse exercício aqui acima. A cada Tá. prateleira ou área contada, você quer acrescentar alguma coisa, William? Não, entendi. Beleza? A cada prateleira ou área contada, um membro da equipe de inventário responsável pela contagem da respectiva área irá identificá-la com a informação inventariado. Aí, em funil, a gente tinha a prática de colocar um adesivinho colorido, né? Sim. Então, é só fazendo a mesma referência. Se no caso a gente não, né? Só tem que identificar aqui, ó, inventariado, nessa época vai ser referido a essa etiquetinha colorida aqui. Então, já está alinhado. Durante o inventário, não haverá movimentação física dos produtos que estiverem sendo inventariados, né? Conforme a gente já falou acima. Caso exista a necessidade de movimentação de qualquer produto, esse fato será imediatamente comunicado à coordenação de suprimentos para avaliação e tomada de providência caso necessário. Então, considerando pertinente o item acima, ou seja, tem que acessar a área de inventário, porque está tendo uma manutenção não sei aonde e tem que retirar. Então, não é que é proibido, só precisa ser formalizado corretamente. Em sendo necessária a retirada de itens durante o período de contagem, a usina registrará a ocorrência de um evento de saída para posterior baixa no RP. Ou seja, a gente já vai considerar ali que depois vai ter uma baixa daquele item. A sinalização fará referência à documentação que evidencia a destinação do material, que é a ordem de serviço ou o formulário de saída. Porém, aqui a gente falou de saída do estoque, né? Só que não ocorrerão devoluções para o almoxarifado durante o período de inventário. Retirou? Ok, se precisar devolver, aí depois que acontecer o inventário, fechar tudo, aí volta. E a movimentação física será liberada após o término do inventário. Ou seja, a gente teve aquela reunião, que a gente já vai citar aqui posteriormente. Finalizou o inventário, aí volta a vida normal e aí entra essas movimentações novamente. Ao término da contagem de todos os itens, os profissionais que efetuaram a contagem assinarão as listagens que utilizaram em conjunto com o coordenador ou gerente de usina, que é uma prática também que a gente já faz, né? Depois que terminou tudo, a gente faz um relatório e pede a assinatura, que é a evidência das contagens. Aqui, o fluxo da contagem. O fluxo da contagem se dará da seguinte forma. Aqui, posteriormente, a gente vai passar pelo fluxo
Então, acho que vai ficar mais fácil de entender do que aqui lendo. Então, eu vou fazer só uma leitura rápida aqui, mas depois no anexo, conforme cita aqui, eu vou passar pelo fluxo e vai ficar mais fácil o entendimento. Então, atendidas as premissas do item 6, inicia-se o inventário. Cumprindo as ações do item 7, conclui-se a contagem dos itens de estoque. Após a apuração da primeira contagem, caso seja identificado desvio, será realizada a segunda contagem no objeto do desvio, ou seja, tem a primeira listagem, é feita uma apuração, todos os itens que houve desvio entre o valor a quantidade de estoque do sistema e a quantidade apurada, ela volta para a recontagem. E essa recontagem é realizada por profissional diferente daquele que realizou a primeira. Ou seja, se a Neali realizou a contagem da fileira A, aí depois tem a necessidade de recontagem de algum item na A, eu, Guilherme, né, fazendo parte da equipe de contagem, vou realizar a contagem da A, e eu que fiz a da B, da primeira, ela faz a da B, entendeu? Só troca para poder ter uma visão diferente. Caso na segunda contagem tenha apuração diferente da primeira, será realizada a terceira, com novamente um profissional diferente dos dois anteriores. Adicionalmente, será acompanhado por profissional indicado, apto tecnicamente pela usina, ou seja, essa terceira contagem, por ser inclusive a contagem definitiva, ela é acompanhada pelo profissional da usina. Para que, né, ó, primeiro foi lá, dando um exemplo aqui, né, a Neali foi lá, fez a contagem da A, achou um valor diferente do sistema. Eu fui lá e achei uma contagem diferente da Neali ainda. Ou seja, o sistema está um, a Neali está outro e o meu está outro. Aí vai o André, por exemplo, e realiza a terceira, já junto, por exemplo, do Edgar, para que essa seja a contagem definitiva. Então já tem ali já uma terceira pessoa verificando, já com o olhar técnico apoiado também. O anexo 1 deste Essa, documento reflete o fluxo acima. a Sim. equipe do inventário, ela não conta junto, não. Por exemplo, é claro que vai ter quem está contando ali a prateleira, mas os demais estão ali próximo também, estão acompanhando de certa forma, né? Isso, isso. Todo mundo. Assim, aqui a gente está formalizando aqui que é para Tá, ok. Para definir quem ter está o um norte, responsável né? ali, né? Isso, é porque depois, por exemplo, por mais que a Neali tá ali, tem uma outra pessoa ali que está suportando na hora e tal, mas é ela que vai assinar Tá, posteriormente, né? Então, assim, beleza. ela foi lá, assinou, tava 0 no sistema, ela achou 1. Então, eu vou lá e vou fazer a contagem de novo. E vale ressaltar que a segunda e a terceira também são contagens cegas. Então, essa apuração ela só é feita depois. Então, tava 0. Só um Co- minuto. E aí, tava 0 no sistema. A Neali foi lá, achou 1. Eu fui lá, achei 2. Entendeu? Quando você vai fazer a recontagem, você já leva o relatório filtrado também, né? Isso. Vale ressaltar que isso aqui são somente os desvios. Vai Tá, uma nova listagem, também cega, porém só com os somente itens dos de desvio. desvios. Isso, só Bom, os objetos de desvio. ok. A verificação das localidades inventariadas. Após o encerramento da contagem, o profissional designado pela coordenação de suprimentos percorrerá a área inventariada e verificará se todos os locais e áreas forem identificados com a informação inventariada. Ou seja, aquele pente fino ali depois no estoque para ver se fisicamente não tem nenhum item que ficou para trás, né? Caso existam prateleiras ou áreas sem identificação, o profissional designado pela coordenação de suprimentos avaliará o motivo, ou seja, não, esse item aqui não foi contado porque é item de uso e consumo. Então não deveria estar identificado como uso e consumo. Então, identifica ali e separa. Aí não vai contar de novo. O motivo da não identificação do local e solicitar a inclusão dos itens na contagem, bem como posterior identificação, para garantir a integridade. Aqui, se realmente for um item de estoque, né? Se for lá, verificou, esse aqui não foi contado. Não, é porque não é de estoque. Então, identifica lá como não inventariar e separa. Se for um item realmente de estoque, volta de novo e faz a avaliação.
Ok. Então, aqui, a listagem e resultados do inventário. O 10.1 é o subitem, o lançamento e apurações da listagem do inventário. Após realizado o inventário e de posse da listagem gerada e assinada por quem realizou a contagem e pelo coordenador ou gerente da usina, a coordenação de suprimentos consolidará o apurado junto ao item 6.4.1, ou seja, a gente retroalimenta aquela planilha gerada anteriormente para fazer o relatório final, com as quantidades constantes no RP e as quantidades apuradas após as contagens e recontagens que foram apuradas no inventário. Adicionalmente, é evidenciada a informação do valor total dos itens e a sua proporção nas quantidades apuradas no inventário. Na consolidação das informações constarão o código RP, que já vem nas listas, né, que são retirados do sistema, o comparativo entre as quantidades inventariadas e a quantidade do sistema, ou seja, a gente já tem que fazer esse produto, né, para enviar para a contabilidade, e o comparativo com o custo médio dos produtos, que só uma observação que tem alguns itens que quando puxa o relatório, ele não traz o custo médio. Nesse caso, a gente faz a consulta no RP da última entrada de nota e esse é o valor considerado para custo médio dele. Porque não, como ele não trouxe uma média, né, pode ter só um lançamento, então esse é o valor que vai. E também vai constar nesse relatório o valor final do ajuste a ser efetuado no RP. O item repasse das informações, que é após a realização dos itens 9 e 10 acima, que é a listagem aqui, né, e depois do inventário, a coordenação de suprimento apresentará em até um dia útil ao gestor da usina o relatório final do inventário para sua avaliação e assinatura. De posse do documento assinado pelo coordenador ou gerente da usina, aqui a gente cita gerente da usina por causa das eólicas, tá? A coordenação de suprimentos disponibilizará a coordenação de contabilidade, a apuração em um arquivo Excel e evidência digitalizada e assinada da contagem física em campo, apontando as mesmas informações que a gente já citou anteriormente, né? Que é o código RP de todos os itens, o comparativo entre as quantidades inventariadas e a quantidade de sistema, já apontando também os desvios, dados comparativos com o custo médio de todos os itens, aqui citando mais uma vez, né? Os itens que não houver o custo vai ser o valor da última aquisição, o comparativo de valor em reais do ajuste será efetuado no sistema. Ou seja, essa informação ela já vai constar no nosso relatório, é aquele relatório que a gente apresenta para você, William, naquela reunião de repasse, né, do inventário. O ajuste do inventário consolidado das usinas da aliança antes de sua contabilização será validado pelas gerências envolvidas, que são as gerências administrativas, de usinas, usinas hidrelétricas, né, usinas eólicas e solares e a financeira. Só uma correção aqui. Após a contagem e recontagem, caso haja, né, do estoque e repasse das informações à coordenação de contabilidade, não serão consideradas novas contagens. Ou seja, depois que fez aquela reunião de fechamento e a gente já mandou o relatório de apuração, não tem recontagem de estoque. Como a gente já citou aqui anteriormente, já foram feitas todos os exercícios, né, para apuração do estoque. Então, depois disso, a gente não volta ao estoque. A apuração do inventário e encerramento. A coordenação de contabilidade realizará a apuração do ajuste de inventário mediante recebimento da planilha Excel para ajuste e ainda o relatório da contagem e recontagens em PDF assinado pelo coordenador ou gerente da usina. Depois das informações, a contabilidade irá analisar o relatório, se o relatório enviado com as contagens corresponde ao mesmo relatório enviado para o relatório, ou seja, para o inventário, né, eles conflitam as duas informações. Verificar se na planilha de ajuste enviada pela coordenação de suprimentos depois da realização do inventário consta para todos os produtos aqueles mesmos pontos que a gente já citou acima, né, que é a quantidade física, código do produto, aqui também um lembrete, né, que os itens não localizados serão zerados, código do produto, custo médio e o total de ajuste em quantidade e em valor. Eles irão também questionar se realmente não teve item localizado no físico e não listado na planilha de inventário extraída no RP, caso positivo solicitar o cadastro do produto e o saldo a incluir. Aqui é para aqueles itens em que
durante a contagem física, ele está lá no estoque, vocês estão considerando ele como estoque, mas o cadastro dele não está parametrizado. Então, durante o inventário, isso deve ser ajustado, o item já cadastrado, já parametrizado como estoque e o seu, a, a quantidade apurada fisicamente já subir também para o relatório. Confirmar se alguma baixa se trata de ativo, uma vez que o analista contábil reclassificará para imobilizado em andamento. Aqui a gente já teve alguns casos, né? Eles vão realizar a abertura do inventário no RP, incluir para itens sem valor saldo inicial informado na planilha enviada pela coordenação de suprimentos, incluir os itens de ajuste do movimento de inventário no RP, levantando o valor real a ser ajustado, e enviar para aprovação. Aqui estão citadas as faixas de alçada para aprovação do ajuste. Ou seja, até 10% do valor inventariado, essa aprovação passa pelo gestor da área e o gestor financeiro. Acima de 10%, ou seja, dá um ajuste acima de 10% do valor do seu estoque, essa aprovação já é feita pela diretoria. E aqui também tem os limites, né? O item 1 aqui, apesar de ter as faixas de percentual em cima do valor inventariado, também tem um limite de valor, que é até R$500 mil, e o segundo até R$1 milhão. A contabilidade também é quem armazena toda a documentação e que notifica ao coordenador ou gerente da usina sobre a finalização dos ajustes de inventário, indicando os itens ajustados para permitir transparência e previsibilidade orçamentária. Esse item aqui já foi bastante questionado, né, William, pelas usinas aí, de vocês estarem sempre participando das movimentações que estão sendo feitas no seu estoque, principalmente pela usina de Aimorés, também já foi questionado algumas vezes. Então, a gente procurou já documentar aqui no PRO. Aqui, mais uma vez, falando sobre as exclusões, né? Então, não serão inventariados materiais estocáveis recebidos durante o inventário, materiais de terceiros em nosso poder, materiais já segregados dentro do estoque para utilização, porém com baixo pendente, materiais que estiverem no almoxarifado, porém não classificados como estoque, ou seja, o item de uso e consumo, mas está lá, então não faz parte do nosso objeto aqui. Em ocorrendo os casos acima, os respectivos itens serão identificados pela usina como não inventariar, com o objetivo de segregar dos itens objeto do inventário. Aqui as condições gerais: os inventários serão realizados anualmente, em datas, horários e equipes de atuação acordadas pelas partes envolvidas, que são as 3 coordenações, né? E caso a qualquer tempo haja dúvida na identificação dos itens, a equipe de inventário solicitará o suporte à usina. Aqui, só voltando aqui antes da gente concluir, o fluxo de contagem que a gente citou acima, mas que aqui está mais visualmente, né, mais fácil de entender. Então, aqui no início da contagem é realizada a primeira contagem. Se ela é igual ao registro do sistema, é o fim da contagem do item. A gente está tratando por item, tá? Então, caso não, o item que é objeto do desvio é efetuada a segunda contagem. A segunda contagem igual à primeira ou igual ao registro no sistema? Se sim, é o fim da contagem. Se não, é efetuada a terceira contagem, ressaltando que aqui são pessoas diferentes, né? A terceira contagem igual à última contagem ou anterior ou igual ao registro do sistema? Se sim, é o fim. Se não, a terceira contagem ela é a final. Ela é considerada a final, ou seja, se está igual ou não, essa aqui é a última. Então, é isso. Alguma dúvida? Não, entendido. Tá entendido. Acho que é isso mesmo. A gente talvez adaptar alguma coisa aí em relação à agenda, né? Para a gente ter os tempos nesses intervalos aí para discutir alguma situação que fuja, né? Das linhas do PRO, às vezes alguma coisa, situação não prevista aqui. Uhum. Aí, na época do agendamento, é importante a gente considerar isso, né? Então, essa reunião de fechamento, a gente ter um tempo ali realmente para debater alguma coisa que seja exceção, né? Sim.
porque vale lembrar que, conforme está descrito ali, né, a última contagem ali, a terceira, ela é a última. Então, sempre procurar a equipe que está realizando, sempre envolver a equipe técnica, o responsável pelo estoque, no caso aí de funil Aneale, e a Aneale sempre contar aí também com o apoio do pessoal técnico, para que nessa reunião todos esses desvios, esses problemas já sejam sanados antes de subir esse relatório. Sim, sim. Eu digo a questão, porque a gente, a cada ano, tem ampliado a velocidade, né, de Sim, execução, sim. isso é bom, é muito bom, mas a gente considerar no intervalo entre a contagem e outra aí um tempo para que a gente entenda o tamanho que está sendo esse filtro de desvios para poder, segunda contagem ou terceira contagem, realmente refletir a realidade e a gente não correr o risco de repetir um eventual, por exemplo, erro da primeira contagem, entendeu? Uhum. Mas isso aí a gente faz no cronograma aí, acho que não tem dificuldade não. O formato eu acho que está bem definido, né? Está bem entendido aqui, está muito tranquilo. Não sei se o Neal tem alguma dúvida. Tranquilo, tá vendo aqui. Obrigado, William. E igual, né, o Guilherme sempre fala, né, é um documento vivo, tá, William? Uhum. A gente, né, não existia, né, a atividade ela era feita, o documento não existia, então foi para a gente sair da inércia, foi para a Muito gente bom. ter Perfeito. ter um documento inicial, né, ao longo aí do tempo, né, havendo necessidade ou querendo indicar melhorias, sugestões, né, um PRO ele está no nível de aprovação gerencial, esse documento ele pode vir sofrendo melhorias constantemente, tá bom? Tá certo. Tá ótimo. Então é isso, pessoal. Guilherme, Beleza. Obrigado aí pela disponibilidade, participação de Ô, todos. Guilherme, você vai Sim. gerar alguma evidência tipo lista de presença ou algo parecido? Como A que você vai gente tá, tratar? a gente tá gerando, a gente tá fazendo uma gravação e depois essa transcrição vai para um link, né, para acesso da reunião. Eu digo assim, algum documento PDF, algo do tipo? Não, né? A Não, lista de presença? Não, né? não. Vai ter a transcrição também, né, da reunião aqui. Tá. Não, é porque tem uma ação aqui paralela que converge com essa aí, desse PRO. A gente precisa evidenciar aqui o cumprimento do plano. Ah, É, sim, isso talvez é interessante você verificar com o Marcelão. Eu vou só interromper a gravação aqui, pessoal. A gente já concluiu de a repente, se apresentação. exporta a própria lista aí do Teams, ela já serve como evidência, entendeu? Só que Dá eu para acho que é só gerar. o criador, se puder mandar para a gente compartilhar,